coisas diferentes do que a gente havia anotado ou preparado. Mas essa é a obra do Espírito, é a vontade dele. Tem muita coisa que eu já preparei para pregar, para compartilhar, e eu nunca tive oportunidade. Porque toda vez que eu vou falar daquilo, o Espírito Santo me direciona para outra palavra, talvez. Aí eu estava agora à tarde refletindo e falei assim, Senhor, mas eu nunca falei disso com a igreja. Aí o Espírito Santo falou assim, mas essa palavra é para você, não é para a igreja. Aí eu entendi. Tem coisa que Deus fala que você vai compartilhar com o seu próximo, você vai abençoar outro. Mas tem coisa que Deus fala para você. O Espírito Santo estava me falando hoje à tarde, irmãos, sabia que todos vocês aqui podem compartilhar a palavra de Deus e pregar? Sabia disso? Todos vocês têm capacidade para isso. Ou o Senhor não fala com você? Aí eu te pergunto. Ou você não ouve a voz de Deus? Porque aquilo que Deus fala com você, muitas vezes é para você, mas às vezes Deus fala com você e isso pode abençoar a vida de um outro irmão. Existem pessoas aqui na igreja que você vai conversar com ela sempre tem uma palavra de Deus para falar para você. Vou usar o exemplo do Wesley. Toda vez que eu vou conversar com ele, ele fala assim, Rodrigo, naquele texto lá de João, ele está lendo João, ele vai e fala um monte de coisa, abençoa a minha vida. Eu ouço a voz de Deus através da vida dele. Você também tem que seguir a sua vida espiritual ouvindo sempre a voz de Deus. Irmão, talvez se você não ouve a voz de Deus há muito tempo, talvez você não esteja tão perto dele. Porque não tem como você estar perto do seu pai e não ouvir ele falar com você. Você tem que ouvir a voz de Deus. Agora, ouvir a voz de Deus está muito relacionado também à fé. Você tem que crer que Deus está falando com você. Você tem que crer que Deus quer falar com você. Em João também, diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, a reconhece, obedece e segue. Quando a Bíblia está falando disso, não está falando do pastor Stanley, ou do pastor Joás, ou do pastor Rodrigo, ou das pastoras. A Bíblia está falando da voz de Deus, de você ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus. Amém? Então, você tem que buscar ouvir a voz do Senhor. E você precisa crer que Ele quer falar com você. Você precisa crer que Ele está falando com você. Muitas vezes você fala assim, isso não é a voz de Deus não. Muitas vezes é, irmãos. Muitas vezes é Deus falando com você e você não percebe. Então esteja atento. Esteja atento. Quando você ouvir essa voz falando com você, se tem amparo na palavra, irmãos, creia, é Deus falando com você. Porque o inimigo também fala. E você também fala com você mesmo. E o mundo também fala. Só que eu identifiquei 4 vozes. Tem a voz do mundo, a voz de Deus, a sua voz. O inimigo fala no seu ouvido. Mas você tem que se treinar a ouvir a voz de Deus. Porque assim o Senhor vai te conduzir pelo caminho que Ele tem para você, para a sua vida. Amém? Não é disso que eu vou falar. Eu vou falar sobre aquela palavra estranha que eu falei um dia. Naaseh virashma. Sabe o que é Naaseh virashma? É uma expressão que o povo de Israel usou lá no Velho Testamento, aos pés do Monte Sinai. Naaseh virashma. Naaseh virashma quer dizer assim: Senhor, não precisa nos tratar segundo a sua bondade. Nós seremos bonzinhos o suficiente. É isso que quer dizer Naaseh virashma. Um dia eu falei sobre isso aqui, mas depois eu preguei e não cheguei lá. Ninguém me perguntou. Vocês não prestaram atenção também, né? O que significa Naaseh virashma? Mas essa expressão é uma expressão do grego, do hebraico. Obrigado, Joás. Eu queria ver se você estava atento.
Eu sabia que o Joás não ia deixar passar. Do hebraico, que foi usada no Velho Testamento, aos pés do Monte Sinai, quando o povo se aproximava de Deus que estava lá no Monte Sinai, e o povo simplesmente falou isso para Deus. Ele usou essa expressão. Quando Moisés foi ter com Deus, o povo falou assim para Moisés: Moisés, diga para Deus que tudo que Ele quiser nós vamos fazer. E que a nossa bondade vai ser suficiente para Ele nos tratar. Abrindo mão da bondade de Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Eu tenho refletido muito sobre graça e lei. Estar debaixo da lei ou estar debaixo da graça. Lei, estar debaixo da lei, é o sentimento que você tem de que as suas práticas espirituais são suficientes ou não para fazer você chegar até Deus. Tá difícil, né? Deixa eu ver se eu melhoro essa frase. Então repita comigo assim: estar debaixo da lei é o sentimento que eu tenho de que as minhas práticas espirituais são suficientes ou não para me fazer chegar até Deus. Então toda vez que eu falar sobre lei, eu estou falando disso. Nós, irmãos, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. A igreja foi inaugurada na era da graça. Mas até hoje nós temos costumes que fazem com que nós nos relacionemos com Deus baseado naquilo que nós fazemos para Ele. E não tem nada a ver. Nós estamos debaixo da graça. E estar debaixo da graça significa para Deus aquilo que Jesus fez na cruz, não aquilo que você faz hoje. Você tem acesso ao trono de Deus. Você não fez nada por isso. Quem fez foi Jesus. Você tem acesso a um novo e vivo caminho que te leva à presença do seu Pai. Você não fez nada e não faz nada para isso. Quem fez foi Jesus. Por isso que em Coríntios o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia, aquilo que nós lutamos, elas são poderosas para destruir fortalezas e sofismas. Está falando de coisas da sua mente, fortalezas e sofismas. As armas que você tem são poderosas para destruir essas fortalezas e levar o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. É meio complicado, mas para você entender, esse versículo está dizendo assim, que você tem armas para fazer você parar de pensar que você tem que ser muito obediente. Mas você tem que passar a pensar que Cristo foi obediente. Esse texto é claro, irmãos. Ele diz que a obediência de Cristo que é importante para Deus. Mas vocês têm que estar ligados nisso. Cristo foi obediente. Agora, você também tem que ser obediente. Mas isso não aumenta a sua moral com Deus, tá? Porque justiça é uma dádiva. A justiça que te coloca hoje diante de Deus é gratuito. Santidade você precisa melhorar. Santidade você vai trabalhar. Mas justiça foi dado por Deus. É uma dádiva. Então quando você deixa de acreditar em tudo que Cristo fez por você, e você consegue passar o seu tempo de oração de meia hora para 40 minutos, e isso te faz sentir muito bem, cuidado. Cuidado. Porque talvez você está se achando justo demais para com Deus. E olha, irmãos, por mais que as nossas práticas espirituais sejam saudáveis e boas, elas não podem gerar em mim um sentimento de que eu estou melhor diante de Deus. Isso é tão grave quanto
Talvez o seu desleixo com as práticas espirituais gere em você um sentimento de que você não é digno de estar na presença dele. Você é, irmão. Jesus morreu foi para isso. Jesus morreu enquanto você era pecador. Mas ele te transformou, através da obediência dele, ele te transformou em justo diante de Deus. Agora, o grande problema do crente hoje é ele estar andando como crente, mas debaixo da lei. Isso aconteceu na Bíblia. Em Romanos, Paulo escreve aos romanos dizendo sobre isso. Sobre pessoas que já estavam salvas e de repente começaram a querer praticar a lei para se sentirem melhores diante de Deus. Não me entenda mal. Essa palavra jamais vai gerar licenciosidade. Sabe o que é licenciosidade? É a liberdade que você tem para pecar. Aí você vai dizer assim, então agora eu posso pecar, tanto que for, Jesus já foi obediente. Não é isso. Não é isso que estou pregando. Eu citei esses dias aqui, se não me engano é Romanos 6, não sei se é versículo 14 ou versículo 4, que diz assim que aquele que está debaixo da graça não pode ser dominado pelo pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Então, se você está debaixo da graça, você não é dominado pelo pecado. É impossível você estar debaixo d'água e não se molhar. É impossível você estar debaixo da graça e ser dominado pelo pecado. Isso é sério. A graça é um lugar que te recebe, mas que torna você livre do pecado. E se você não está livre do pecado, talvez você não esteja debaixo da graça, você esteja debaixo da lei. Vamos ler a Bíblia. Abre a sua palavra aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Irmãos, é muito importante que a igreja entenda o que é a graça, o que é estar debaixo da graça. É muito importante que você se liberte daquele sentimento que muitas vezes afasta você da presença de Deus, talvez pelo fato de você ter cometido um pecado. Cuide-se, porque a Bíblia classificou o teu inimigo como acusador. E se a Bíblia o classificou como tal, ele é bom nisso. Ele sabe te acusar. Ele sabe falar ao teu ouvido e fazer você se sentir indigno de buscar a Deus. Tem muitos irmãos que estão aí fora, tem muitas pessoas que estão aí fora, dizendo assim, eu preciso melhorar demais para ir para a igreja. Isso é a obra do acusador na vida dele. Porque aqui é o lugar dele melhorar. Aqui é o lugar onde a palavra vai ser revelada no coração dele. Irmãos, essa palavra tem que ser revelada no coração da igreja. Você precisa entender o que é a graça e viver nessa graça. Isso vai gerar em você não licenciosidade para pecar. Isso vai gerar em você justiça, santidade. Existe muitas vezes, irmãos, uma coisa interessante. Você recebe uma palavra, ela cai ainda na sua alma, ela fica na sua mente. E talvez isso é difícil você lidar, porque você passa a obedecer essa palavra apenas pelo seu esforço, pela obediência. Mas a palavra de Deus, ela precisa romper a sua mente e entrar no seu espírito. Eu estava falando disso esses dias com a Ana Paula. Ana Paula testemunhando sobre missões, o quanto missões entrou no coração dela.
Eu disse isso para ela, falei assim, Ana Paula, essa palavra sobre missões rompeu a sua alma e caiu no seu espírito. Muitas vezes você estava participando de missões porque você é obediente. Mas agora está no seu espírito, é algo forte para você. Em Hebreus, a palavra de Deus diz que a palavra é viva e eficaz, cortante, tão cortante ao ponto de penetrar e separar juntas e medulas, alma e espírito. Separar o que é alma e o que é espírito, apta para discernir os propósitos do coração. Então, essa palavra sobre graça, irmãos, ela tem que cair no seu espírito, ela tem que romper a sua mente. Às vezes é difícil. É difícil. Hoje eu fiz uma oração e eu percebi quanto vocês ficaram assim para dizer amém. Quando eu falei que o coração de Deus sofre, o povo fica tudo amém, né? Fortaleza da mente. Quando eu digo que o coração de Deus sofre, eu digo com tranquilidade. Sabe por quê? Porque Deus não se alegra de ver uma nação como a Índia totalmente longe dele. Deus se compadece. Ele se compadece. Vários textos da palavra de Deus dizem isso. Mas existe na sua mente um sofisma. Sabe o que é um sofisma? Uma fortaleza. Irmãos, a palavra, ela tem que ser poderosa para quebrar isso. Aí é você quem decide. Quando eu digo assim, abra o seu coração, eu estou falando da sua alma. Quando você abre o seu coração, você está dizendo assim, Senhor, eu quero receber do Senhor que essa palavra passe pelo meu coração e entre no meu espírito. Quando a palavra entra no seu espírito, ela se torna vida para você. Aí você caminha mais fácil. Não é tão difícil para você. Então você tem que entender de graça, mas como uma palavra revelada no seu espírito. Estão me entendendo? Amém? Bom, João 1,17 diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, irmão, a lei é a forma como o homem no Velho Testamento, na Velha Aliança, se relacionava com Deus. Tinha ali um conjunto de ordenanças. A lei foi dada lá aos pés do Monte Sinai. Deus viu que o homem pecou, aí aconteceu tanta coisa, a carnalidade aumentou, Deus destruiu 2 cidades, depois Deus destruiu a terra com o dilúvio, e o negócio foi ficando tão complicado, ao ponto de Deus mandar seu filho Jesus. Aí acabou a era da lei, entrou a era da graça. Nós estamos na era da graça. Mas eu não posso estar na graça e ainda caminhar sobre a lei. E isso que ainda ocorre muito no coração dos cristãos. Quando o povo de Deus saiu do Egito, estava cativo no Egito e saiu do Egito, lá aos pés do Monte Sinai, Deus viu que o negócio ia complicar. Sabe em que ocasião que Deus viu isso? Quando o povo falou isso, Naaseh Vereshma. Quando o povo disse assim para Deus, Deus não precisa nos tratar conforme a sua bondade. Nós seremos bons o suficiente para receber do Senhor. Isso que é o problema. A partir disso aí, Deus falou assim, Moisés, diga ao povo que não se aproximem. Você vai ver isso lá em Êxodo, acho que no capítulo 10. Depois você lê toda a saída do povo do Egito. Eu vou falar muito sobre isso hoje. Mas o povo mostrou que queria se relacionar com Deus segundo as suas próprias obras. Segundo a sua própria justiça. Deus falou assim, não, peraí. Está tudo errado, não é assim não. Deus enviou a lei. Aí Deus disse tudo. O principal da lei são os 10 mandamentos que você conhece. Não roubarás, não furtarás. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, teu espírito, todo teu coração, teu entendimento. Agora, o que nós lemos aqui em João, diz assim que a lei foi dada através de Moisés.
A graça e a verdade foi dada através de Cristo. E nós estamos sobre a graça. Amém? O que é caminhar sobre essa graça? Como caminhar sobre essa graça? Como estar atento, irmãos, se eu não estou me relacionando com Deus ainda baseado na lei? Eu sou pastor, sou ministro de louvor, tenho tentado trabalhar em prol da igreja, do corpo de Cristo. Mas, irmãos, nada disso pode invadir meu coração ao ponto de me colocar um sentimento dizendo assim, de que eu estou melhor diante de Deus do que você que talvez não tenha o ministério. Nós estamos na mesma condição diante de Deus. Se eu começar a caminhar para esse lado, irmão, eu sou pastor, então eu sou melhor do que o Claudinei, que é apenas um sonoplasta. Não, eu e o Claudinei estamos na mesma condição diante de Deus. Isso é graça. Isso é graça. Se eu pensar que eu sou melhor que ele, eu estou sob a lei. Porque eu estou me apoiando nas minhas obras. E não na graça, que me coloca na mesma condição dele e de todos vocês. Estão entendendo isso? A lei veio por Moisés. A graça e a verdade vieram através de Cristo. Agora vamos fazer uma comparação. Pensa comigo. Moisés era um servo. Cristo, um filho. Moisés foi apenas um servo. Cristo, o Filho. A era da graça foi enviada por Deus não por um servo. Foi enviada pelo seu próprio Filho. Se você observar o primeiro milagre de Moisés, milagre, vamos chamar assim, as pragas do Egito, o que Moisés fez através do poder de Deus foi o quê? Quem lembra? Tocar a água e transformar a água em sangue. O primeiro milagre de Cristo, qual foi? Transformar a água em vinho. Quando Moisés transformou a água em sangue, isso gerou morte. Quando Jesus transformou a água em vinho, isso gerou vida e celebração numa festa de casamento. Quando o povo de Deus, aos pés do Monte Sinai, recebeu a lei, após receberem a lei e transgredirem a lei, 3.000 foram mortos. Está lá em Êxodo. No primeiro Pentecostes, irmãos, mais ou menos 50 dias após o povo sair do Egito e ser inaugurado ali a Páscoa, quando um anjo veio para ferir os primogênitos, e aqueles que eram o povo de Deus colocaram o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta. Ali foi inaugurada, foi a primeira Páscoa. Mais ou menos 50 dias após essa Páscoa, o povo estava aos pés do Monte Sinai e receberam a lei. E com a lei, 3.000 foram mortos. Na era da graça, no primeiro Pentecostes, o que foi enviado? O Espírito. E 3.000 foram salvos, batizados, lá em Atos. Irmãos, é muito complicado você querer estabelecer o seu relacionamento com Deus baseado na lei. É muito perigoso. Porque, observe isso, você vai poder ler Êxodo depois e esclarecer tudo isso. O povo saiu do Egito, ele estava preso, cativo, trabalhando como escravo para Faraó. Então o povo saiu do Egito,
através de Moisés, e ele foi levado, e quando ele chegou diante do Mar Vermelho, o que aconteceu? O mar não se abria, e Faraó vinha com seu exército. Aí o povo começou a murmurar. Quantos sabem que murmuração é pecado? Murmuração é pecado. Então o povo começou a murmurar. Oh, Moisés, se você tivesse deixado nós lá no Egito, né? Lá não tinha túmulos suficientes para nos enterrar. Agora olha aí, ó, nós vamos morrer aqui, de frente de Faraó, de frente ao mar. O que Deus fez? Abriu o mar para o povo passar. O povo passou, teve sede. Não sei se essa sequência é certa, mas ele teve sede. Aí eles foram beber uma água, a água era amarga. Eles começaram a murmurar. Olha só para onde nós viemos, estamos aqui passando sede. Murmuraram a Deus. E Deus falou com Moisés: Moisés, toca com a vara, transforma aquela água amarga em água boa. E o povo matou a sua sede. E o povo começou a murmurar: nós estamos com fome, já tinham atravessado o mar, já tinham visto os milagres que Deus tinha operado, estamos com fome. Deus mandou o maná. E a palavra de Deus diz que chegou a um ponto que o povo enjoou, cansou do maná, e disse assim para Deus: já estamos cansados desse pão desprezível. Deus enviou cordonizes. E o povo murmurava e Deus resolvia o problema. O povo murmurava, Deus resolvia o problema. Numa outra ocasião, o povo estava com sede novamente. Moisés foi com a vara, tocou a rocha, da rocha saiu água, matou a sede do povo. Mas em tudo isso, irmãos, nesse período, o povo chega aos pés do Monte Sinai, onde Deus esperava Moisés. E naquele instante em que o povo estava aos pés do Monte Sinai, foi que o povo disse essa expressão para Deus. Naseh vereshma. O povo disse assim: ó Moisés, pode falar lá para Deus que nós seremos bons suficientes. Pode falar lá para Deus que Ele pode nos tratar conforme a nossa bondade, não conforme a bondade dEle. A partir desse momento, Deus falou com Moisés: Moisés, diga ao povo que não se aproxime. Irmãos, é muito perigoso você querer se relacionar com Deus baseado na sua própria justiça. Por melhores as obras que você pratica, por mais lindas que sejam as suas atitudes, por melhor que seja o seu caráter, saiba que você se relaciona com Deus baseado na graça. E ao contrário, as boas práticas são geradas através do seu relacionamento. Não o seu relacionamento, as suas boas práticas vai levar você próximo do seu Deus. É o contrário. Quando você entra na graça, que isso é gerado em você como fruto. Fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, fé. Fé é um fruto. Talvez você diz assim: eu preciso de mais fé para me relacionar com Deus. Eu preciso de mais fé. E você luta para ter fé, para ter fé. Irmãos, fé é um fruto. É gerado. Está pronto no seu espírito. Eu estava compartilhando com os irmãos no monte ontem, algo que eu aprendi com a Tamires também, quando fala dos frutos do Espírito ali em Gálatas, ou Efésios? Gálatas. O Joás está me corrigindo, ele está com um papelzinho ali anotando tudo que eu estou pregando errado. Quando você se relaciona com Deus, para entregar para o Stanley depois, né? Eu sei que o Stanley fez isso. Quando você se relaciona com Deus, não é isso que eu ia dizer.
Eu ia dizer que a fé é um fruto do Espírito. Quando lista ali o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade. O original fidelidade é pistis. Pistis, o original. Pistis é a palavra que Jesus usava para se referir à fé. Quando desce aquele rapaz para ser curado lá pelo telhado, Jesus estava numa casa cheia de gente, super apertado, não tinha como entrar pela porta, o povo foi lá, tirou o telhado, desceu um paralítico para ser curado. Jesus fala assim, a Bíblia diz assim, e vendo-lhes a fé, ali também é pistis, sabia? No original. Então fé é um fruto do seu espírito, você não tem que se esforçar para ter fé. A fé é gerada em você. Então, as suas práticas espirituais, ela é um reflexo do seu relacionamento com Deus pela graça. Mas elas não vão tornar você melhores para se relacionar com Deus. Quando o povo disse assim, Senhor, a nossa bondade é suficiente, Deus falou para o povo, não. Fiquem aí vocês, não se aproximem. E a partir dali, irmãos, foi dado a lei. Deus deu a lei para Moisés e todas as ordenanças. O livro de Levítico inteiro, se você ler, você vai ver tudo que Deus instituiu para que o homem pudesse se relacionar com ele. Por quê? Porque o homem estava achando que a sua obra era suficiente, que a sua bondade era suficiente. Deus disse, não. Espera aí. Aí, irmãos, veio a lei. E o grande problema, tanto naquela época, como na época de Cristo, e até nos dias de hoje, o grande problema é aquela pessoa que quer se relacionar com Deus baseada na lei. Se ela tem boas obras, ela se acha digna. Se ela tem más obras, ela se acha indigna. Mas eu quero dizer para você, você se relaciona hoje com Deus pela graça, não é mais pela lei. E é muito complicado se achegar a Deus com a lei. Eu vou te dar algum exemplo. Vocês já leram o Sermão do Monte? Vocês sabem o Sermão do Monte? Eu não entendia por que Jesus pregou a lei no Sermão do Monte. Você já observou isso? Jesus prega todo o Sermão do Monte, ali se você for em Mateus capítulo 5, Jesus está pregando a lei. Jesus dizia assim, ouvistes o que foi dito, ouvistes o que está escrito, vestes o que está escrito. Então Jesus apresenta a lei no Sermão do Monte para depois mostrar o que a graça faria ao povo. Jesus diz assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo para você, se você olhar e desejar, já cometeu adultério. Espera aí, o negócio ficou mais difícil? Sim. A palavra diz isso. Mas Jesus estava ali apresentando a lei, meu irmão. Para mostrar depois a graça. Jesus no Sermão do Monte usou a lei para mostrar como o povo é pecador. Paulo falava disso também. Paulo falava assim, a lei foi usada para nos conduzir a Cristo. A lei serviu como um tutor para trazer nós e nos apresentar a graça. A lei serve para você hoje para te mostrar que você é pecador. E que você precisa da graça. Porque ninguém cumpriu a lei, a não ser Cristo. Você não é capaz de cumprir a lei. Ninguém foi capaz de cumprir a lei. Às vezes você pega os grandes homens de Deus, todos caíram. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi cumpriu a lei? Não. E pior ainda, se você se apega à lei, saiba de uma coisa. A própria lei dizia assim, que se você pecar em um mandamento, você perdeu todos.
Ah, mas eu fui fiel, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Errou um, errou. Então você perdeu todos. Observe uma coisa. A lei condena os melhores de nós, mas a graça salva e absolve os piores de nós. A lei serve para te mostrar que você é pecador e precisa da graça. As suas ações, irmãos, não pode fazer você se sentir melhor diante de Deus, não. Pare com isso. Eu orei agora meia hora, eu fiz um jejum. Irmãos, eu fiz 100 dias de jejum, eu não estou contando vantagem, o Senhor conhece meu coração. Eu fiz 100 dias de jejum, terminei um dia antes de ir para a Índia, emagreci 15 quilos. Sabe o que isso fez, irmãos? Me mostrar quão pior eu sou. E quão dependente eu sou da graça. Em momento algum eu me senti melhor. Você faz um jejum? É até melhor ir para o quarto orar. Nossa, meu poder aumentou. Não é isso, irmãos. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que saber que Deus é santo demais para viver com trapos de imundícia. É o que a palavra diz sobre a sua justiça. Isaías. É Cristo. É Cristo. É Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo, irmãos. Não olhe para Deus sem saber o sacrifício que Cristo fez na cruz. Não se relacione com Deus esquecendo de quão Cristo foi obediente para fazer você justiça de Deus. Irmãos, essa palavra tem que vazar a sua alma e cair no seu espírito, e você tem que passar a viver por isso. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você tem que viver repetindo isso. Você pecou, repita isso. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você tem que levar a sua mente cativa à obediência sua, não de Cristo. Isso é suficiente para você. Agora, se relacionar com Deus baseado na lei é difícil. Porque a lei, olha a frase que legal. A lei condena os melhores de nós. A graça salva e absolve os piores de nós. Os piores. Se tem um bandido aí que matou, roubou, fez o que fez, irmãos. Se ele entrar na graça, ele está salvo. A graça é salvadora. A graça é salvadora para você. A graça é suficiente para fazer você permanecer se relacionando com Deus. Caiu, caí, agora não quer saber de mais nada, esfria, some, desaparece. Não, irmãos, não. Não confunda o que eu vou te ensinar agora, mas entenda e receba isso no seu espírito. Quando você pecar, que você não resistir e você pecar, declare: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mesmo que o inimigo venha dizer: como ele pode dizer isso? Como você pode dizer isso? Talvez você vai ouvir isso, mas você vai receber, você vai repetir: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso vai te manter firme e fazer você abandonar o pecado. O que vai fazer você abandonar o pecado não é um esforço próprio seu, é você saber que Cristo foi obediente. E isso te torna justo diante de Deus. Amém? Eu estava falando sobre o Sermão do Monte, parei. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, eu estou falando muita referência, irmãos. Eu creio que você conhece a palavra, mas se você não conhece, chegue em casa, vai ler as coisas que eu estou pregando. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, Jesus disse tanta coisa difícil. O que Jesus falou sobre a sua mão, se o teu olho te faz pecar? Lembra? O que Jesus falou, irmão? Arranca e joga fora. Eu quero te perguntar, é isso que Jesus quer para você?
Quantos aqui já arrancou um membro? Porque ele te fez pecar? Mas a palavra não diz isso? Aí você vem e me diz assim, Rodrigo, mas a interpretação é assim, se você tem um carro muito novo e isso está te fazendo pecar, se você tem um trabalho que vai gerar vaidade, se você tem um bom salário que vai gerar vaidade em você, é melhor você abrir mão. Não, irmãos, Jesus não disse isso. Jesus disse assim, se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, corta. Mas Jesus queria isso para você? Não, Jesus estava mostrando o que a lei dizia. E todos aqueles que chegaram até Jesus usando a lei, Jesus usou a lei com ele. Por isso que às vezes muitos falam assim, nossa, mas Jesus era radical demais. Tem gente que fala, mas Jesus era muito bravo. Irmãos, chegou com a lei, tomou a lei. Chegaram com a mulher pega em adultério para Jesus, falaram assim, aqui, Jesus, a lei diz que ela foi pega em adultério, vamos apedrejá-la. Jesus falou assim, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Eles esqueceram dessa parte da lei. Veio com a lei, usou a lei. Se tinha alguém que poderia tacar a pedra naquela mulher, era Jesus. Mas os fariseus se achavam santos para apedrejar uma mulher. E muitos foram mortos assim por causa da lei. Então eles se chegaram a Jesus usando a lei. Tomaram a lei. Sabe aquele jovem rico, irmãos? Sabe aquele jovem rico que chegou até Jesus? E disse assim, bom mestre. Eu acho engraçado, né? Chegou mal. Sabe o cara que quer chegar diante de um e chega bajulando? Chegou mal. Bom mestre, Jesus virou para ele e falou assim, por que você me chama de bom? Tá, Jesus entendeu o coração dele. Jesus conhecia o coração. Sabe por quê? Porque quando ele chegou em Jesus e falou assim, bom mestre, e Jesus, ele falou assim, Jesus, eu tenho feito tudo e cumprido todos os mandamentos. Ele chegou para se relacionar com Jesus baseado na lei. Ele disse para Jesus, eu tenho cumprido todos os mandamentos. Aí Jesus falou assim, você se apoia na lei? Beleza, então vende tudo que você tem e dá aos pobres. É lei? Então toma lei para você. Aí o homem ficou triste, né? Ele fazia tudo, mas faltava uma coisa. É assim, irmãos, quando você pratica a lei, você sempre tem a sensação que ainda está faltando alguma coisa. Aquele que pratica a lei sempre chega diante de Deus e vai sentir assim, está faltando alguma coisa. Jesus diz para ele assim, eu vejo que você observa a lei realmente, mas ainda está te faltando. O que é? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. O homem foi embora cabisbaixo. Usou a lei, recebeu a lei em troca. A graça, irmãos, a graça fala de Zaqueu. Jesus ia andando, olhou lá em cima da árvore, estava Zaqueu. Isso é a graça. Jesus olhou e falou assim, quero dormir lá na sua casa hoje. Isso é a graça. Você tem que se preocupar e se ocupar em se relacionar com Deus baseado na graça. Na graça. Agora eu vou terminar o Sermão do Monte. Jesus pregou o Sermão do Monte, alguns capítulos ali de Mateus, se não me engano, lá no capítulo 8 ou 9. Você vai conferir depois. Jesus desce do monte, irmãos. E quando Jesus desce do monte, a primeira coisa que aconteceu após ele descer do monte, foi um jovem leproso vir ter com ele. Então, o jovem se apresentou a Jesus e disse assim, se quiseres, tu podes me curar. O leproso não chegou
diante de Jesus, em momento algum usando a lei ou usando algum benefício próprio, dizendo que ele era merecedor da cura. E ele não duvidou do poder de Jesus. Ele duvidou se Jesus queria ou não curá-lo. Mas ele chega diante de Jesus e fala assim: se quiseres, eu sei que tu podes me curar. O que Jesus fez? Tocou nele. Agora observe uma coisa interessante. Na lei, um leproso sequer poderia morar na cidade. Os leprosos ficavam afastados, porque a lepra é contagiosa. Quando o leproso tinha que ir à cidade, normalmente ele tinha que andar pela cidade gritando: leproso, 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 para que as pessoas se afastassem. Ou então ia alguém na frente tocando um tambor, as pessoas sabiam que assim eram os leprosos. Ninguém poderia tocar num leproso, porque isso o tornaria impuro. Mas o que Jesus fez? Tocou. Isso é a graça. Jesus tocou o leproso e disse assim: eu quero, fica limpo. E a palavra de Deus diz que imediatamente ele se tornou puro. Na lei, se o puro tocasse o impuro, ele se tornaria impuro. Na graça, se o puro toca o impuro, ele o torna tão puro quanto ele. Essa é a diferença da lei e da graça. Irmãos, nós temos que nos relacionar com Deus, entendendo que nós somos totalmente dependentes do sacrifício de Cristo. Por que você acha que Cristo teve que morrer e padecer numa cruz? Para que a ira de Deus sobre o pecado fosse satisfeita e resolvesse o seu problema com Deus. É a graça. É a graça. Sob a lei, o meu relacionamento com Deus baseava-se no arrependimento. Eu precisava me arrepender para ser abençoado por Deus. Na graça, talvez você vai até estranhar o que eu vou dizer. Na graça, eu recebo a bondade de Deus, então eu me arrependo. A palavra de Deus diz que é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Romanos, eu tenho anotado, 2,14. É a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Na época da lei era diferente, irmãos. Você tinha que se arrepender para então usufruir dos benefícios que Deus tinha para você. Agora, uma coisa que eu estou concluindo essa palavra. E eu queria que você entendesse profundamente que é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Porque nos dias de hoje, irmãos, eu compartilhei isso com o Stanley enquanto nós estávamos viajando. Às vezes eu me preocupo em ver a expressão das pessoas, talvez durante o louvor, mas principalmente durante a oração. Durante a reunião de oração. Porque quando a gente ora aqui, você sabe, na quarta-feira a gente ora com os olhos abertos. E às vezes eu me preocupo, irmãos, de ver tantas pessoas, às vezes tão quebrantadas e debilitadas diante de Deus. Sabe, uma expressão terrível. Choro. Sim, irmãos, você pode chorar. Mas tem irmãos nossos que toda reunião de oração se derrama em lágrimas.
Talvez está passando por uma fase difícil. Irmãos, mas o seu espírito tem que ser diferente em relação a isso. Nós muitas vezes nos preocupamos eu preciso salvar a minha família, eu preciso que a minha família conheça a Cristo. Saiba de uma coisa, é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. As pessoas têm que passar a ver a bondade de Deus na sua vida. As pessoas devem passar a observar que Deus é bom para você. Se Deus é bom para você, Deus também é bom para mim. Eu vou aproveitar para falar hoje que não veio a família da Loren, mas a Loren está ganhando a família dela para Cristo. E eu acredito que sem palavras. E um dia nós conversamos sobre isso, Loren, sobre o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E Deus falou comigo sobre isso. A bondade de Deus em você está constrangindo a sua família a aceitar a Deus também. Agora, irmãos, talvez a sua família só vê em você uma pessoa triste, abatida. Irmãos, as pessoas têm que ver a vida de Deus em você, a bondade de Deus em você, e elas vão dizer assim: eu quero o que o Kenny tem. Agora, há alguns anos atrás, quando eu fazia faculdade, eu tive um grande amigo. E ele dizia assim para mim: cara, eu nem acredito que você é evangélico. Eu falei assim: por quê? Não é porque eu dava mau testemunho não, hein? Vai pensar isso não. Eu falei assim: por quê? Ele falava assim: porque você é um cara feliz. Aí eu falei: mas o que isso quer dizer? Ele dizia assim: Rodrigo, todos os amigos meus que se tornaram evangélicos ficaram os caras mais chatos do mundo e tristes. Eles eram tudo felizes. Aí eles passaram a ser tristes. Tudo que eu chamo eles para fazerem, eles não podem, tão ocupados, Deus deles não deixa. Ele falava desse jeito comigo, logo no começo, quando nós nos conhecemos. Irmãos, as pessoas têm que ver a bondade de Deus na sua vida. As pessoas têm que ver que Deus é bom para você. Ah, então eu quero Deus. Eu conheço e é tão interessante. Nós tivemos uma caminhada longa, porque nós estudamos 4 anos e meio juntos, quase 5 anos. Eu e esse amigo meu. E até hoje, ele não é evangélico, mas ele respeita muito a mim como evangélico, porque eu dei testemunho de Cristo. Só que eu mostrava que Deus é um Deus bom. Irmãos, nós temos que pregar o evangelho dizendo que Deus é bom, que Deus é glorioso, que Deus é majestoso, que Deus salva. Mas muitas vezes você prega o evangelho para a sua família, ou para aqueles que são queridos seus, você dizendo assim: você tem que obedecer a Deus, porque senão quando você morrer você vai para o inferno. Amém, irmãos? É também uma palavra. Eu quero saber o que vai ser de você, porque você não tem Deus no seu coração. Irmãos, use isso o mínimo possível, mas o que você tem que usar é que Deus é bom. Deus transforma a sua vida, Deus transformou a minha vida, Deus me fez feliz. Deus é bom na vida da Loren, a família dela tem percebido, e toda a família dela vai aceitar Jesus, e vai estar aqui adorando a Jesus. Mas porque estão vendo na Loren que Deus é bom. Peraí, eu quero isso também para mim. Mas irmãos, você que não tem toda a sua família rendida aos pés de Cristo, eu quero te perguntar: qual a imagem que você tem passado de Cristo para a sua família? Quando eu citei a reunião de oração, tudo bem, irmãos, é o momento de você se quebrantar diante de Deus, mas eu quero te perguntar: aonde está a sua alegria de servir a esse Deus? Poder erguer suas mãos e glorificar a Ele. Você só se deprime diante de Deus. Você só se deprime. Você só se deprime. Eu quero te perguntar: as suas lágrimas não vão mudar a intenção de Deus. Talvez a sua vida expressando a bondade de Deus, sim, vão mudar as pessoas e as circunstâncias. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: eu quero o Deus do Joás. O Joás é poxa, o cara é pastor, olha, Deus é bom. Irmãos, Deus é bom. Tem uma irmã da nossa igreja, há muito tempo atrás, ela veio conversar comigo e com Stanley. Perdão, não é uma irmã, irmãos. É uma pessoa de fora que tem
o seu parente aqui na igreja. Só a pessoa é crente, a família inteira não é crente. Mas a pessoa nos procurou porque estava preocupada. Sabe qual que era a preocupação dela? Todos os dias que a nossa irmã da igreja entrava no seu quarto para orar, ela chorava tanto, e babava, e se debatia, e clamava, e gritava, e deixava até sangue pelo chão. Irmãos, eu quero te perguntar, quem vai querer servir o Deus dessa pessoa? Talvez ela está passando por um momento difícil, sim, irmãos. E ela é uma pessoa que eu sei que ora muito e intercede pela sua família. Mas as pessoas precisam ver a bondade de Deus na vida dos crentes, irmãos. Nós não podemos andar por aí como umas pessoas carrancudas, escrito não na testa. Sabe aquela pessoa que está escrito não na testa? Você já olha para ela, já tem um não desse tamanho. Irmãos, nós temos que ter sim. Nós temos que ter o brilho de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver o brilho de Cristo. Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. E na graça é a bondade que conduz o homem ao arrependimento. Quando as pessoas virem em nós que Deus é bom, elas vão querer servir a Deus. Eu admiro Davi. Davi é um homem sempre à frente do seu tempo. Ninguém falava sobre espírito. Davi falava sobre espírito. Mas naquela época o nosso espírito estava apagado ainda, mas Davi falava: o meu espírito exulta em Deus. Meu coração, a minha carne, ele sabia tudo de corpo, alma e espírito. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Davi estava sempre à frente. E quando Davi foi falar sobre como as nações deveriam ver a Deus, Davi diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória. Anunciai entre as nações a sua glória. E entre todos os povos as suas maravilhas. É isso que nós temos que anunciar, irmãos. O evangelho na Índia tem que ser pregado mostrando a glória de Deus, as maravilhas que Ele faz. Agora, talvez Deus não faz maravilhas nem na sua vida. Como a sua família vai ser ganhada para Cristo? Você pode chorar na reunião de oração, irmãos. Agora ninguém vai chorar mais na reunião de oração. Chore, irmãos. Chore. Mas não apenas chore, em nome de Jesus. Expresse alegria diante de Deus, irmãos. Eu já passei por momentos difíceis na minha vida. E eu já chorei bastante. Mas eu não só chorei não, irmãos. Quando eu estou na presença de Deus, a alegria inunda meu ser. E isso tem que acontecer com você também. Porque a bondade de Deus conduz o homem ao arrependimento. Amém? Agora vocês falaram amém mais forte, então eu vou encerrar. Porque se vocês não falarem amém forte, parece que vocês não estão entendendo. Sabe quando o cara está orando e a oração está demorando e você começa, amém, né? Para a pessoa encerrar a oração. Então, irmão, você pode chorar sim diante de Deus, mas não só chore não, irmãos. Em nome de Jesus, deixe que as pessoas vejam a bondade de Deus na sua vida. Deixe que o seu colega de trabalho olhe para você e fale assim: ah, mas o Deus do Douglas é muito bom. O cara é cheio de tatuagem e está de bem com o Deus dele. Né? O cara tem que ver a Ana Paula, trabalha só sorrindo o tempo todo, atendendo todo mundo com alegria. É assim, Ana Paula? Amém. Então, amém. Né? Irmãos, eu olho aquilo e falo assim: eu quero um pouco disso aí para mim, ué. O que é isso? O que é isso? Vocês nem bebem e é feliz? Né? Crente tem que ser assim. O povo não precisa beber para ficar feliz, não. Toma todas no espírito, ó, pá. Embriagamos no espírito, irmão. Vamos tomar toda. Hoje nós vamos. Desce aí. O culto tem que ser assim, ó. Desce aí que nós vamos tomar todas hoje.
sai daqui embriagados pelo Espírito. Amém? Então, amém. Como que termina? Amém, né? Faz oração.